Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o mestre cervejeiro Gert Boigt. Seu Gert, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no programa. Boa tarde, obrigado aí por ter vindo, para a gente poder divulgar alguma coisa sobre cerveja, então. E falar um pouco ou muito sobre o senhor, né, que é mestre cervejeiro. Pode ser. Bom, o senhor é nascido na Alemanha, né? Sim, eu nasci na Alemanha e vim através dos meus pais, com 5 anos para o Brasil. Então, me criei no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. E eu nasci em 1950, quer dizer, em 55 viemos para o Brasil. E comecei a minha carreira no ramo cervejeiro em 1971. O que motivou a vinda dos seus pais, da família, para o Brasil? Na realidade, meu pai veio fazer uma montagem em Santa Cruz do Sul, né? E quando terminou a montagem, eles se deram conta que ninguém conseguiria operar essas máquinas. E aí acabaram fazendo uma oferta. Como meu pai tinha participado da Segunda Guerra Mundial, né, e o clima na Alemanha ainda era um clima assim meio tenso, né, tinha já surgido a ideia de sair da Alemanha e nós estávamos na época entre 3 opções, que era Austrália, né, Valparaíso, no Chile, né, e aí surgiu o Brasil. A Austrália foi descartada porque para a Austrália não se pode levar nada junto, tem que adquirir tudo lá. E aí ficou entre Brasil e Valparaíso, e aí acabou meu pai, como ele ficou meio ano fazendo uma montagem, conhecendo o pessoal, ele optou em ficar no Brasil e nós viemos atrás, né? Pois aí, foram para Santa Cruz do Sul, como o senhor disse, que também tem o Oktoberfest, né? Sim. É uma Oktoberfest que começou mais tarde, mas isso na época se chamava, era o Parque da FENAF, que era a Festa Nacional do Fumo. Daí se originou isso aí com o desenvolvimento aí das cervejas no mercado. E o senhor então se criou, estudou lá mesmo em Santa Cruz do Sul? Sim, eu ainda sou da escola antiga, né? Então eu fiz até o científico em Santa Cruz, né? E aí eu entrei como aprendiz de mestre cervejeiro, na época na Brahma. Fiz 3 anos de estágio em várias unidades. Eu comecei a trabalhar no interior de São Paulo, em Agudos. E após esses 3 anos, eu fui mandado para a Alemanha, onde eu passei 2 anos e 10 meses e me formei na universidade em Munique. E o que te levou para esse ramo? O que me levou para esse ramo? Meu sonho, na realidade, era ser engenheiro mecânico. Isso por tendência do meu pai, que atuava no ramo de máquinas. Mas aí, na época, a questão de vestibular era complicado, né? Então, nesse meio tempo, enquanto estava me preparando para ver o que eu ia seguir realmente na minha vida, apareceu um anúncio no jornal para aprendiz de mestre cervejeiro, né? Bom, cerveja a gente sempre já gostava, né? Meu pai era um bom apreciador, eu também já gostava de cerveja, achamos interessante e eu me candidatei, né? A resposta demorou em torno de uns 6 meses para vir, né? Aí veio a resposta para eu ir na unidade que eles tinham em Porto Alegre, me apresentar lá para fazer uma entrevista e tal. Eu fiz a entrevista, aí fui aprovado, já passei por um exame médico e aí eu comecei dia 15 de junho de 71, eu comecei na unidade de Agudos, o início da minha carreira como
mestre cervejeiro. Bom, e esse foi o seu primeiro emprego ou o senhor já tinha atuado em outras atividades? Eu estava trabalhando na época, esperando para fazer um vestibular, e eu estava trabalhando na Souza Cruz, né, como classificador de fumo. Sim, que Santa Cruz é a capital brasileira do fumo. Exatamente. Então o senhor já tinha outras experiências de vida, né? Sim, mas pouco tempo. Eu estava trabalhando uns 6 meses. Então com que idade o senhor começou mesmo no ramo cervejeiro? Eu comecei com 21 anos. Então está quase aposentado ou hoje, já se aposentou? Hoje eu estou com 65 anos, já estou aposentado, mas continuo na lida. Na lida, né? Porque aposentadoria no Brasil é complicado, né? Mas, como tudo, na cerveja não é diferente, na sua fabricação, elaboração, muita coisa mudou, né? Desde o começo, quando o senhor entrou lá, nos dias de hoje. Na realidade, teve uma mudança bem brusca nesses últimos anos, mas durante de 71, eu acabei ficando 25 anos dentro da Brahma, trabalhando com eles. Né? Saí em 96, em junho de 96 eu saí. Nesse meio tempo nós tivemos muita mudança na própria cerveja. Né? Começou a se usar muito mais produtos químicos como estabilizantes, conservantes, que antes, quando iniciei nesse ramo, isso não existia. Né? Isso tudo para manter a cerveja mais estável, né? Para atender certas demandas de mercado, mas isso não trouxe nada de melhor para a cerveja. Né? E aí, em 96, quando eu saí, a minha definição, a princípio, estava bem clara. Eu não queria mais saber nada de cerveja. Né? Eu escolhi Blumenau daí para morar. Vim com a família para cá. Né? A gente se estabilizou aqui e aí eu abri uma oficina de latoaria e pintura. Olha só. Eu sempre gostava já de coisas de carro, já fui jipeiro, já participei de raids, ralis e tal. Né? E aí em 2002, num Stammtisch aí de Blumenau, lá na Rua 15, né? A gente tinha sido informado que iam abrir uma cervejaria em Blumenau e estavam fazendo uma cerveja já experimentalmente num instituto no Rio de Janeiro e eles estariam servindo um chopp lá. Né? Eu lá pelas 14 horas, eu dei uma caminhada na 15 procurando onde estariam esse pessoal. E aí cheguei na Praça Dr. Blumenau, estava lá o pessoal lá, né? Já com o nome Eisenbahn. E olhei, não conhecia ninguém. Digo, né? E daqui a pouco eu achei um conhecido, que na realidade ele que tinha esse instituto no Rio de Janeiro e era filho de um ex-diretor da Brahma. Né? E ele aí acabou me apresentando para a família Mendes, para o Jarbas, para o Juliano, para o Bruno, a dona Eliane. E aí ele falou, olha, é isso aí que vocês precisam de um cervejeiro para tocar a unidade aqui. Mas não era a minha intenção. Né? E o Juliano me deu um cartão, falou que ia entrar em contato comigo, mas naquela altura todo mundo já estava bastante alegre, né? Porque a gente sabe como é que isso funciona na Rua 15, né? E na realidade eu não dei muita bola para isso. Mas uma semana, no máximo 2 semanas depois, o Juliano realmente entrou em contato comigo e aí me chamou para conversar. Aí o pai dele me apresentou as ideias, o que eles queriam construir, como eles queriam fazer. Né? E eu voltei naquela minha ideia de, não, eu posso dar uma consultoria para vocês, dar um apoio e tal, mas não quero mais me prender. Só que aí surgiu o seguinte, eles estavam com uma viagem marcada para a Europa,
E as obras aqui no galpão iam começar. O galpão estava cru, não tinha nada aqui dentro. E aí acabaram me convencendo, né, para tocar isso aí. Eu sempre falo que com o que eles me mostraram, as ideias que eles tinham e tal, o coração acabou falando mais alto do que a cérebro, né? Mas o senhor já tinha toda uma bagagem, uma experiência que só contribuiu. Eu tinha uma experiência de cervejaria, como se faz uma cerveja, né? Mas a ideia da família Mendes, do Juliano, com as viagens que eles faziam pela Europa, Estados Unidos e tal, e sempre eles gostavam de cerveja e sempre quando voltavam para o Brasil tinha aquela mesma mesmice, né? Não tinha uma variação. Então eles traziam cerveja junto, mas lógico, esse estoque não durava muito tempo, né? E aí surgiu a ideia deles abrir uma cervejaria e fazer cervejas especiais, idênticas a que já existiam na Europa ou em outros países. Porque a gente vivenciou por décadas o consumo, né, de algumas marcas. O senhor mencionou ali a Brahma, Antártica, Kaiser, Serpa, Serra Malte, né? que era lá, né? É. Então, mas eram pouquíssimas as marcas, né? Não havia variedades, como o senhor dizia, eram cervejas tradicionais. Não existia muita variedade, né? Quer dizer, estava bastante restrito a uma Pilsen, uma Malzbier, tinha uma Bock. Não que não existissem outras marcas, como a Boêmia, por exemplo, mas se limitava à região, né? Sim. Eu cansei de ouvir aqui em Blumenau Antártica de Joinville, por exemplo, né? Exato. Que era famosa. No Rio Grande do Sul, até hoje, se fala muito na Polar, Na né? Polar. Se falava muito da Serra Malte também. Então, mas eram essas, né? Não se tinha essa gama de variedades. Não. E mais a cerveja artesanal. Né? Exatamente. E aí eles, na realidade, a ideia deles era produzir uma cerveja para eles ter uma cerveja diferente para consumir. Gerhard, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Pode ser. Gerhard Bointegli é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, ele que é mestre cervejeiro. Nós vamos a um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Gerhard Bointegli. Ele é mestre cervejeiro. O senhor falava no bloco inicial sobre a sua atividade, né, com a cerveja, mas agora o senhor continua na lida, no trabalho. E nós falamos sobre a evolução. A evolução vem da tecnologia no preparo da cerveja, ou também da qualidade da matéria-prima, a seleção, por exemplo, do material? Não, o importante para fazer uma boa cerveja é lógico, né? Começa com uma boa qualidade da matéria-prima, isso aí não tem dúvida, né?
E o importante, o propósito na época, em 2002, quando iniciamos com a Eisenbahn, na realidade era colocar uma cerveja no mercado sem aditivos, né? Sem um estabilizante, sem um conservante. O senhor quer dizer mais natural possível? Mais natural possível e se optou em trabalhar conforme a lei alemã da pureza, de 1516. Né? Então, o que é permitido praticamente para você fazer uma cerveja é a água, o malte, o fermento e o lúpulo. Né? São os 4 ingredientes que são permitidos. Mais tarde, quando a lei foi colocada, não existia cerveja de trigo. Né? Então, o malte de trigo naquela época não entrou. Ele foi liberado também, sendo uma matéria nobre, né, para fazer uma cerveja conforme a lei alemã da pureza. Porque antes, então, a cerveja mais tradicional era feita de cevada? Na realidade, a lei alemã da pureza surgiu exatamente porque estavam fazendo cerveja com tudo que é tipo de ingredientes. Né? Mas as más línguas também dizem que, na época, o imperador ele tinha uma boa plantação de cevada, então também queria colocar isso no mercado, né? Mas são pequenas histórias. Hoje, porque se fala em cevada, se fala em trigo e tem outros grãos que se faz cerveja também. O japonês faz com arroz, né? Sim. Então. Não, as cervejas mainstream, essas normais de mercado, elas normalmente têm milho ou têm arroz, né? Mas isso não quer dizer que sejam cervejas de qualidades inferiores. São tipos diferentes de cerveja. Lógico, se tu colocar demais ingredientes adjuntos, como são chamados, né, você baixa a qualidade do produto. Né? O produto realmente nobre é o puro malte. Quer dizer, é a cevada que passou por um processo na maltaria, né? Ela passa por um processo de uma germinação, né? E é tratada e conforme os tipos de cerveja que a gente pretende fazer, esse malte ele é torrado mais ou menos, né? Por exemplo, o malte Pilsen, para fazer uma Pilsen, que chamam aqui no Brasil de Pilsen, que é uma American Lager, né? É praticamente só a cevada germinada e depois secada novamente, né? Então a cor é bem clara, né? Agora, se eu quero já fazer uma cerveja escura, né? E como nas cervejas puro malte não se pode usar caramelo para escurecer, né? Então se usa um malte torrado, né? Então esse malte que vai dar a coloração, exatamente a coloração do produto. E a graduação? O teor alcoólico? O teor alcoólico depende da quantidade de matéria-prima que você coloca. Então, tem diferentes cervejas, tem cervejas com teor alcoólico bastante baixo, que pode variar de 3 até uma coisa, ou pode estar até mais baixo que isso, né? Mas tem cervejas aí, como nós temos aí também na Eisenbahn, né? Cervejas aí com 8,5% de álcool, né? Hoje tem cervejas no mercado com 16, 18, 20% de álcool. Mas isso depende da quantidade de matéria-prima. Tá? Em relação, por exemplo... Quer dizer, o que comanda isso? É no processo de fabricação, a quantidade de malte, né, que você processa, transformando o amido em açúcar, e aí a quantidade de açúcar que você tem para transformar em álcool e CO2. E esse aqui é para dar aquele teor... Isso é o lúpulo, né? Que a cerveja fica um pouquinho mais amarga? Na realidade, se não se colocasse o lúpulo na cerveja, teríamos como é que eu vou dizer assim, um produto adocicado. Esse que dá o sabor da cerveja. E então o lúpulo, ele tem resinas e óleos que daí dão essa característica amarga, né? Então existem diferentes tipos de lúpulo. Na realidade existem 2 grupos grandes que são os de aroma e os de amargor, né?
Então, se eu quero uma cerveja amarga, eu uso um amargor. Se eu quero uma mais aromática, que quando coloca no copo tem aquele cheiro gostoso de lúpulo, né? Que hoje está bastante em evidência com esses lúpulos americanos que entraram no mercado, né? Essas IPAs que estão hoje ali, né? Que é uma coqueluche hoje do momento, né? Sim, seu Gerhard, agora em relação, por exemplo, à cerveja, se fala muito no estilo, no tipo, mas tem uma cerveja que é um pouco mais, outra menos pesada, né? Eu imagino que, por exemplo, a cerveja de trigo, por ser mais, ter mais carboidrato, por isso ela fica, ela acessa a fome, por exemplo, mais rápido, enche ligeiro, fica satisfeita mais rápido ou não? Sim, principalmente se pegar uma cerveja de trigo, uma Weizenbier, no estilo normal, que ela mantém o fermento dentro do produto, né? Com certeza isso aí é diferente do que se a gente tomar uma Pilsen ou a outra. Né? Então, para entender, a Pilsen, por exemplo, ela tem menos quantidade, por isso que ela é uma cerveja leve, ela tem uma... O que reduz? A base do que é feita, por exemplo, a Pilsen? A Pilsen, na realidade, é feita só com malte, chamado malte Pilsen, né? Como ele é vendido no mercado, né? É uma cerveja realmente feita dentro de um patamar para ser uma cerveja leve, uma cerveja boa de tomar, que a gente normalmente toma em maiores quantidades do que outras cervejas. E por que ela fica mais leve? É a questão da filtragem? Não, é uma questão já do próprio processo. Do próprio Mas processo. ela não passa por um filtro? Não, tudo bem. No caso da Pilsen, é uma cerveja filtrada. Né? Existem micro-cervejarias que colocam ela também como natural no mercado, então não passa por um filtro. Eles simplesmente deixam ela decantar na maturação, no descanso da cerveja, e não filtram ela. Né? Mas o certo é você ter ela realmente filtrada, cristalina, né? Um brilho bonito. E o processo de pasteurização? O processo de pasteurização é usado praticamente só para garrafas. Tá? É simplesmente um processo de aquecimento dela para que ela tenha uma durabilidade exigida no mercado de no mínimo 6 meses. Tá? É diferente do chopp. O produto é o mesmo. Né? O produto, quando está pronto, ele pode ser envasado em garrafa ou em barril. Em barril não é pasteurizado, tem uma validade de 20 dias em câmara fria, enquanto que a garrafa, com a pasteurização, então ela tem os 6 meses. A cerveja preta é por conta que o senhor falou antes, que enriquece mais, deixa tostar mais o produto. E aí ela fica mais escura, né? Sim. Diferenciar uma cerveja mainstream, por exemplo, que é escurecida com caramelo, ou uma cerveja especial, que é feita então com maltes torrados. Aí nós temos malte chocolate, malte black, malte caramelo. Né? Isso são tudo faixas de tostagem do malte. A gente vê muito isso no Festival Nacional da Cerveja aqui, né? Uhum. Agora, a questão da... Tem um outro detalhe que nos chama a atenção em relação à cerveja, né? Que tem pessoas que, ao consumir cervejas, às vezes no dia seguinte, poxa, estou com dor de cabeça, é a tal cerveja, a marca, que me dá dor de cabeça. Isso é lenda ou tem verdade nisso? As duas coisas, né? Uma que influi bastante é fator psicológico. Né? Tem pessoas que dizem que, não, essa marca eu não consigo tomar, que no outro dia eu estou com dor de cabeça. Se fizer um teste cego com ele, provavelmente não vai acontecer. Né? Do outro lado, isso é inerente ao processo também. Tá? Isso pode ocasionar uma fermentação não completa, então ficam certos álcoois superiores que deviam ter sido eliminados durante o processo de fermentação e maturação, que acabam ficando dentro da cerveja, e esses aí sim, eles dão a famosa dor de cabeça. Fora isso,
também tem o exagero, né? Assim, tudo que é demais tem consequência, né? Extrapolar certos limites, né? É aquela azeitona final que fez mal, né? E a questão da cerveja, ela precisa ser bem gelada mesmo? Ou como alguns conterrâneos seus lá na Alemanha que dizem que a cerveja é boa na temperatura ambiente? Ali volto a dizer, hoje as cervejas mainstream, com esses ingredientes químicos que estão lá dentro, ela precisa ser bastante gelada, porque ela esquentando, ela não tem um aroma, um cheiro agradável, tá? E ela bem gelada, as papilas gustativas, não sente mais nada, você simplesmente está ingerindo isso. Quanto que as cervejas especiais, não, elas têm temperaturas diferenciadas. Uma Pilsen especial, você pode ainda tomar ela tranquilamente com 5, 6 graus, que ela vai ser saborosa. As cervejas, por exemplo, mais fortes, do tipo, não do tipo Pilsen, que é uma lager, do tipo Ale, que tem características, o próprio fermento desprende certos ésteres. Exemplo da Weizenbier, que tem uma característica de banana e cravo. Tá? Não é adicionado nem banana nem cravo dentro da cerveja, isso vem da própria fermentação. São ésteres que se desprendem ali. Tá? Então, essas cervejas, para isso aí aflorar realmente, precisam ser tomadas numa temperatura um pouquinho mais elevada, que elas ficam mais gostosas. Para nós fechar, o senhor é mestre, portanto conhece da cerveja, desde o seu processo de elaboração, engarrafamento, enfim. A questão da degustação, porque vocês provam diversas variedades, né? Estou sendo redundante aqui, mas são muitas as variedades. É verdade que precisa comer uma bolacha, um biscoito para o paladar não... Isso faz bem, um biscoito, uma água neutra, né? E a degustação realmente faz parte. A gente não degusta só o produto final, a gente degusta ele nas fases de fermentação, maturação, após a filtração e após ele estar envasado, seja em garrafa ou barril, né? E isso aí requer, não é simplesmente eu vou lá pegar e tomo uma cerveja, né? Então a gente são cursos que são feitos para degustação, também para detectar problemas nas cervejas, defeitos na cerveja, né? E é feito anualmente uma reciclagem em cima disso, né? Então o pessoal, quando a gente convida funcionários, nós temos aqui uma equipe de degustadores. Isso não fica só na nossa responsabilidade, porque a gente realmente, cada um tem um paladar diferente e sente algumas coisas mais, outras menos, né? Então a gente precisa ter um grupo maior para degustação, né? Então, se o pessoal não conhece quando vai a primeira vez, não, eu vou participar de um curso de degustação, eles acham que é beber. E aí eles vão tomar cervejas que foram preparadas com produtos específicos, totalmente fora de padrão, cheio de defeitos, com gostos assim horríveis, né? Aí o pessoal vai aprendendo o que é. Mas isso é necessário para depois, quando você realmente está com uma cerveja que você vai colocar no mercado, isso é muito importante, você conseguir detectar qualquer defeito antes de largá-la para o mercado. Gerhard, muito obrigado, hein? Não. Gerhard Bointegli, mestre cervejeiro, passa por ele a qualidade da cerveja até chegar a você, consumidor. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TV. A todos um grande abraço e até a próxima.